Olá, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Nós somos o grupo O Despertar para a Vida. Nós vamos trazer o seguinte tema essa noite: pensamento, sentimento e ação. Vamos ver o que nós vamos propor, o que a espiritualidade propôs e que nós do grupo pensamos para trazer todo esse conteúdo para você com todo amor, todo carinho. Quem vai iniciar essa conversa vai ser exatamente o Wilson. Boa noite, Rodrigo. Estamos aqui novamente, né, para fazer mais um bate-papo. Hoje sobre o tema de pensamentos, sentimentos, ações, atitudes, né? Ou seja, né, como que funciona esse negócio, né? Entre pensamento, sentimento, é tudo. Primeiro é a questão, né? Será que tem alguma relação uma coisa com a outra? Nosso entender tem tudo a ver, porque um pensamento ele gera um sentimento, e esse sentimento provoca uma atitude, correto? O problema que a gente quer discutir hoje, né, é como que a gente faz para a gente modificar as atitudes, quando essas atitudes a gente acha que não são convenientes, né? E a gente aprendeu com o Pietro Baldi, né, uma técnica super interessante que hoje nós vamos compartilhar com vocês todos. Bom, o Pietro Baldi, né, ele nos ensina que existe uma técnica, né, para a gente poder modificar nossas atitudes quando a gente quer, principalmente as atitudes que são negativas. Ou seja, se um pensamento gera um sentimento e esse sentimento gera uma atitude, então a lógica seria o quê? Modifica o pensamento, né? Você fala, mas como que faz isso? Como que se faz esse tipo de modificação, né? Vou dar um exemplo. Imagine que a gente não gosta de uma determinada pessoa, né? Realmente tem um asco, né? Não quer nem saber daquela pessoa por uma série de motivos. Quer que a pessoa fique o mais longe possível da gente. A gente não quer se encontrar com ela, não quer nem cruzar a mesma rua, né? Se possível, morar no outro lado do mundo, né? Então não quer nem saber dessas pessoas. Daí o que acontece? Por que a gente age, sente e vive isso? Provavelmente por algum motivo, né? E eu estou nutrindo um pensamento negativo em relação a isso. E esse pensamento negativo, por conta dos motivos que ocorreram, né, está gerando um sentimento de repulsa, um sentimento de querer ficar longe, né? E a minha atitude vai ser o quê? De ficar o mais longe possível. Ou seja, a minha ação, a minha atitude vai ser ficar muito, mas muito longe dessa pessoa. Agora, se eu quiser modificar essa, que é ruim, né? Você ficar nutrindo pensamentos, e pensamento tem vida, né? Ele se transforma em vida, né? Se a gente quiser modificar a atitude em relação a essa pessoa ou a qualquer outra situação, o que a gente precisa fazer? É modificar o pensamento. Ou seja, o pensamento, porque ele é o pivô, né? Então, ele modifica ele. Sei que é difícil, porque às vezes as causas que levaram aquele pensamento são muito fortes, né? De não gostar, de não querer ficar perto daquela pessoa, ou daquela situação, daquele trabalho, daquela, enfim, né? Daquilo que não é interessante. Você não precisa fazer uma modificação muito rápida, até porque não é fácil, né? Você modificar completamente uma maneira de pensar em relação a uma pessoa ou uma situação em simples estalar do dedo. Não é assim que funciona. Mas você vai modificando gradualmente a maneira de pensar. Um exemplo, uma pessoa, como a gente estava dizendo, né?
que não pode, não quer nem saber da pessoa, não pode nem ser falado o nome. Você fala, não, vou começar a pensar para ver se essa pessoa tem algum atributo positivo. Vou fazer um esforço aqui, né? Vou me despir um pouco dessa mágoa, né? Dessa preconceito, às vezes, que a gente tem em relação a essa pessoa, a essa situação. Né? Eu vou fazer um esforço para tentar pensar de um pouquinho melhor dessa pessoa. Você pensa um pouquinho melhor, você vai ver que o seu sentimento já não vai ser tanto de repulso. Ainda vai ser que você não quer se ligar muito àquela pessoa, mas já vai melhorar um pouquinho. E a sua atitude também não vai ser de que você tem que mudar lá para o outro lado do mundo. Você já dá para conviver no mesmo bairro, passar de vez em quando né, na própria rua, mas não vai ser aquela amizade, né? E daí qual que seria o próximo passo, né? É você ir cada vez mais melhorando o pensamento em relação à pessoa, que automaticamente os seus sentimentos são modificados e as suas atitudes também. O que você acha disso, Rodrigo? De todas essas questões? Concordo totalmente. Quando a gente tem um certo problema ou quando nós temos alguma vibração com alguma pessoa, nós não entendemos a origem ou que nós sabemos a origem, é difícil lidar, né? Porque aquele pensamento ataca exatamente esse sentimento, que é uma emoção. A emoção é a parte mais difícil do ser humano controlar, porque ele passa na frente da razão, passa na frente de toda a razão que nós tentamos controlar, e logicamente vem uma ação na consequência, às vezes maltratar a pessoa, ou não tratar, ou simplesmente ignorar, que também é uma ação, né? O silêncio também é uma ação. Mas eu também vejo por um outro lado, né? Que é o lado energético. Como que isso chega nas pessoas? Como que isso afeta as pessoas? Quando vem essa energia, nós sabemos que o universo, assim como nós e tudo que existe no mundo, é feito de energia, né? Então, tudo está em movimento, até as nossas próprias células do corpo estão em constante movimento. Se você for medir a nossa corrente elétrica do corpo, ele produz uma energia. Ou seja, nós estamos em movimento, mesmo em repouso. Então, tudo é energia. Quando qualquer outra energia interfere no nosso campo, ou chega próximo de nós, próximo do nosso corpo físico, ou, logicamente, do nosso corpo energético, o que acontece? Nós modificamos a nossa energia. Então, nós modificamos a nossa vibração, a nossa maneira de enxergar, às vezes, pessoas, situações, momentos, e começamos a modificar nosso pensamento em virtude de uma energia que nós desconhecemos. Quantas pessoas nós já nos deparamos que nunca vimos na vida, nem sei quem é a pessoa, mas a pessoa chegou perto de mim e eu já não gosto. Meu Deus, que energia ruim da pessoa. Ah, essa pessoa tá com encosto, essa pessoa tá com demônio no corpo, essa pessoa não sei o quê, essa pessoa tá ruim. Será que a pessoa realmente está ruim com a energia? Às vezes não. Na maior parte das vezes, pode ser exatamente uma diferença energética apenas. Não sabemos quem está no momento energético ruim e quem está no momento energético bom, mas é uma troca de energias. E quando essas pessoas se veem, chegam perto, existe um choque, como duas pilhas encostando, como um cabo de energia encostando, dá esse estralo, dessa fagulha energética. Então, tudo isso aí estimula reações no nosso corpo, estimula pensamentos, e às vezes gera um preconceito sem mesmo conhecer a pessoa, ou quando a gente já conhece, é até mais fácil a gente criar um preconceito automático já, né? Eu não gosto, o ponto acabou, eu não vou com a cara dessa pessoa. Nós temos que entender que tudo, como assim, como o Wilson falou, tudo que nós pensamos gera algo, gera uma energia, e essa energia está, vamos colocar assim, está no mundo, gera uma energia para o mundo, gera uma energia para a humanidade, gera uma energia para as pessoas, sendo positiva ou negativa. Na maior parte das vezes nós sabemos que é negativa. É difícil nós gerarmos uma energia positiva para alguém, né? Muito difícil pensar com carinho naquela pessoa, com amor, como eu amo essa pessoa. É muito difícil. Talvez um dia nós cheguemos a pensar dessa forma, cheguemos a manifestar a energia dessa forma. Mas no atual momento é difícil nós lidarmos com isso. Então, isso aqui é um comparativo do que nós passamos do mundo físico e nós entrando um pouquinho, né? Dando uma leve, singela entrada no mundo espiritual, as pessoas veem que está tudo interligado, é energia. E quando a gente fala nisso,
todos os mundos se entrelaçam. E a gente começa a entender de onde vem essa simbiose com algumas pessoas, essa empatia, ou esse ranço com outras pessoas. Vem tudo de uma energia cósmica, uma energia do universo. E agora eu vou passar a bola novamente para o Wilson para ele continuar. Rodrigo, você comentou uma questão que eu achei super legal. Olha que interessante. Quem que controla quem? São nossas emoções que controlam nossos pensamentos? Ou nossos pensamentos que controlam nossas emoções? Pergunta difícil, né? E como é que entra o nosso espírito nesse meio aí? Quem pensa, né? Quem que provoca esse sentimento, essa energia, né? Que você comentou, né? Das pessoas quando chegam próximo, sabe? Então, aí tem uma grande debate, né? Para as pessoas que não são espiritualistas, né? Eles consideram que são os neurônios que pensam, sabe? Eles que determinam como deve ser cada coisa, né? São pessoas que têm uma visão estritamente materialista, né? Agora, as pessoas que têm uma visão mais espiritual, né? Conhece mais, ou se aproxima, vai buscar informações mais além da matéria, como nós, né? No cosmos, na natureza, né? Na essência da vida, na essência do universo, de Deus, né? A gente vai descobrindo algumas coisas interessantes. E a gente chega a uma conclusão que, na verdade, quem pensa não são os neurônios. Quem pensa é o nosso espírito. O neurônio seria somente uma, um órgão complexo, extremamente importante, interessante, complexo, né? Mas que está a serviço do espírito. Então, quem pensa é o espírito, não é o neurônio por si só. E daí, é claro, que é ele que sente as emoções. Ele que passa para o cérebro, ele que passa, e o cérebro passa para o corpo. E daí envolve todo o aspecto energético, sabe, de magnetismo, né? Seja magnetismo para aproximar ou para repetir, né? Então você percebe que o mundo espiritual ele está ligado com os nossos pensamentos, os nossos emoções ou sentimentos, né? E com as nossas atitudes, né? Então tá tudo interligado. Então quando você, como você disse, né? Você faz tempo que você não vê uma pessoa, aí você vê aquela pessoa lá e imediatamente você simpatiza com ela, né? Outras você nem conhece, já antipatiza já de cara. Quer dizer, você não conhece. Como que você vai simpatizar com aquela pessoa? Ou como que você vai gostar? Porque como é que é esse negócio aí? Na verdade, é o espírito. Ele é simpático àquele outro espírito. Então, ele gera um sentimento de aproximação e a atitude vai ser de querer ter amizade, conversar, né? Firmar um relacionamento. E o contrário também. Nosso espírito é antipático em relação ao outro espírito. Ele vai passar os sentimentos de repulsa, de afastamento. E não vai querer nem saber. Né? A atitude vai ser de sair mais longe possível daquelas pessoas. O que você acha? Você acha que tem a ver? Não tem essa relação? Tem super a ver, né? Não tem como fugir disso. Não tem como desligar a matéria da parte espiritual. Como já comentamos no outro vídeo, nós somos 50%, né? Qual que é a essência que move esse corpo, essa matéria? Essa casca. Porque assim como um robô precisa de um núcleo, precisa de uma consciência para existir, é como se nós fôssemos um robô.
Se tirar a consciência nossa, que é a nossa ligação espiritual, que a consciência não está no corpo físico, está no espírito, se nós desligarmos essa consciência, o corpo não tem mais vida. O corpo existe, mas está inerte, sem ação, sem reação. A partir do momento que ele não tem mais energia passando por ele, ele morre. Esse é o ciclo natural da nossa vida. A energia parou de vir do outro lado, que é a nossa bateria, está no mundo espiritual, né? Parou de vir essa energia, o corpo padece. Então, não tem como ser diferente. Então, se nós recebemos essa energia das outras pessoas, se nós recebemos essa energia do universo, seja uma energia boa ou não, nós temos que ter uma reação para ela, né? Nós temos que ter uma ação com relação a isso. Acho que agora a grande questão, Wilson, é como a gente lidar com o pensamento. Legal, acho maravilhoso. O pessoal pode estar pensando, que legal, gostei do conteúdo, mas a parte mais difícil é o pensamento, não é? Então, como a gente faz? Ou se existiu a técnica que você comentou, espero que resista essa técnica. Como faz para a gente mudar esse pensamento? Como a gente consegue reverter uma coisa que a gente não gosta de alguém, ou gosta demais de alguém, às vezes não tem nem controle também, né? Por essa... que às vezes também tem um gostar em excesso, né? E não ter esse controle. Como a gente faz, Wilson? Explica para nós aí. Essa questão é difícil. Aliás, eu acho mais difícil. Né? É o mais difícil porque tá tudo bem. Se a gente mudar o pensamento, muda o sentimento, muda a atitude. Isso aí é uma questão de lógica, né? Simples, Sim. fácil. Todo mundo vai Sempre, concordar. sempre. Agora a questão é, e aí? Como é que faz para mudar o pensamento? Se você sente, né? Você pensa todo momento, às vezes até aquele pensamento de forma repetitiva, né? Você, às vezes, ouve o nome da pessoa ou da situação, você já tem uma reação adversa, né? Não é fácil. É o mais difícil. Né? Se fosse fácil, seria ótimo, mas não é. E você sabe como que eu aprendi? Eu aprendi que a gente tem que reeducar a maneira de pensar do nosso espírito. Você fala assim, nossa, mas que negócio complexo, né? Que negócio complexo. Como que eu vou fazer para reeducar a forma, né, do meu espírito pensar? Né? Através da modificação de hábitos. Para mim foi fantástico, pelo menos, sabe? E eu até vou dar um exemplo bem prático, né? Pessoa, por exemplo, né, eu fumava, né? Fumei durante 33 anos e tinha uma dificuldade enorme para poder deixar de fumar, né? E eu só consegui parar de fumar já faz uns 8 anos aí, e não sinto menor vontade de retornar. Primeiro, quando a minha vontade de parar foi maior, consegui que ela fosse maior do que o meu desejo de vivenciar o que o cigarro fornece. Só que não foi só isso. Esse foi o principal. Ou seja, a gente reeducar, tem que adquirir aos poucos, né, essa vontade de querer, muita convicção de poder modificar. Senão você não vai modificar seu pensamento nunca a respeito de uma determinada situação. Só que o mais interessante, e aí entra na questão do hábito, foi que, na época, eu pensei assim, tudo que me levar ao cigarro, toda vez que eu pensava, uma atitude que eu fazia, que eu pensava no cigarro, eu falo, tem que mudar esse hábito. Então, por exemplo, eu tomava o café da manhã, eu já pensava no cigarro. Daí eu passei a tomar chocolate. Leite com chocolate. Eu modifiquei o tipo, né? Na hora do almoço eu gostava de almoçar e tomar um cafezinho e fumar um cigarro.
Falei, não vou tomar mais um cafezinho depois do almoço. Eu fiquei por um bom tempo. Hoje eu tomo café com tranquilidade, porque alguns anos sem tomar café. Porque toda vez que eu tomava o café, que era uma atitude, né, eu pensava no cigarro e daí eu tinha dificuldade de ficar sem ele, né? Então eu fui criando hábitos, sabe? Você vai criando hábitos. Então, por exemplo, imagine que você tem aquele pensamento recorrente negativo sobre uma determinada situação. Eu dei o exemplo do cigarro, mas qualquer situação. Pode ser uma pessoa, um relacionamento, um trabalho, seja o que for. Veio aquele pensamento, você automaticamente se começa a reeducar o teu pensamento. Tipo assim, uma maneira fácil, prática, é assim, ó. O que você gosta de pensar? Uma coisa bem bacana e que é complexo para você, mas que você gosta, você tem prazer de pensar. Um projeto seu, uma viagem, sei lá, aquilo que você que é intrincado, que você fica horas ali pensando como você vai fazer, ou para quem é artista, por exemplo, uma obra de arte, para quem sabe, toca música, uma composição de uma música, alguma coisa que seja complexo, mas que você tem muito prazer de fazer isso. Então, quando vem aquele pensamento negativo, o que você faz? Você automaticamente você fala, não, vou pensar na viagem, vou pensar no projeto, vou pensar na música, vou pensar em tal coisa. Então, você desvia. Você desvia. No começo, é meio difícil, mas você vai fazendo isso, você vai modificando a maneira de pensar e aquela situação que era negativa, você vai trabalhando no sentido de modificá-la, de compreendê-la, do porquê, né? E cada vez que vem, se modifica. É uma espécie de fuga, parece, uma espécie de fuga. Mas não é uma fuga, é para você sair daquele círculo vicioso do pensamento. Então, você cria hábitos diferentes, sabe? Vou até dar um exemplo. Né? Eu, por exemplo, não gostava de uma série de coisas, tipo cravo, canela, limão, gengibre, sabe? E essas coisas eu descobri que isso é bom para a imunidade. Em época de pandemia, a gente tem que consumir muito isso. E eu comecei a criar hábitos. Né? Hoje eu consumo todo dia essas coisas. Mas não foram coisas que eu consumi. Então, eu criei hábitos. Né? Então, eu até aprendi, você não vai imaginar, mas eu aprendi também como consumir o própolis. Né? Aquele negócio que é horrível quando você espirra na boca. Se tiver um pedaço de pão, espirra lá dentro, coloca alguma coisa dentro e come. Mas é uma forma de você consumir. O cravo, o pessoal fala para consumir 2 por dia, mas como que faz para consumir 2 cravos por dia? Porque é amargo. O que eu faço? Transformei ele em pozinho, peguei e coloco junto com o café hoje. Então, você percebe que você vai modificando hábitos na sua vida, que vai modificando o seu pensamento, que acaba modificando o seu sentimento com relação, por exemplo, no meu caso, o própolis e o cravo, que eram coisas que eu tinha um pensamento muito negativo em relação a eles, né, porque era muito ruim, né? E hoje está fazendo parte, até no meu paladar. Estou até começando a gostar disso. Olha como é que muda, né? Você ter prazer desses novos hábitos que você vai fazendo. Então, é dessa forma que eu aprendi como a gente modificar o pensamento. O que você acha? Cara, gostei da técnica, hein? Gostei, vou começar a aplicar. De uma certa forma, eu já aprendi alguns outros livros, principalmente de psicanálise, a fazer uma coisa bem parecida, que na verdade eles falam de uma correção de pensamento, né? Redirecionamento de pensamento. Como você comentou, a gente recria novos hábitos, modifica hábitos para modificar aquela forma de pensamento. Inicialmente é o que tem que ser feito, né? Para você conseguir, porque o desejo é mais forte ainda do que o querer. Então, enquanto o desejo for mais forte, você tem que modificar de alguma forma. Então, existem essas técnicas. Quando o desejo de parar vai ser mais forte do que o desejo de continuar, quando o desejo de odiar a pessoa for menor do que o desejo de amar a pessoa, não precisa ser amar de paixão, mas de identificar coisas positivas na pessoa,
de pensar que é um ser humano, é um irmão de sangue, é um irmão por Deus, né? E que é falho como todo outro, assim como nós somos falhos, nós aprendemos a modificar e ver os mesmos pontos negativos que nós vemos neles, nas outras pessoas e nas situações, ver também que nós também somos assim, passamos por isso também, e talvez vamos passar em diversas outras vezes, e essa é a oportunidade, talvez, raras oportunidades, nós entendemos e temos consciência daquele momento que nós temos que modificar aquela ação. E para modificação, temos que reverter o caminho e fazer da mesma forma que você comentou, né? Modificar o sentimento e para modificar o sentimento, modificar o pensamento. Quando a gente faz isso, tem uma famosa frase que fala que o universo conspira a nosso favor. Deus conspira a nosso favor. As energias que antes eram negativas, que nós estávamos atraindo, nós começamos a produzir energias positivas e começamos a expandir. E quando a gente expande energia positiva, ela é muito mais forte, muito mais completa e abrange as outras pessoas. E se você vai perceber que o ambiente modifica, a família modifica, a relação com a mulher, com os filhos modifica, simplesmente por um detalhe: você modificou o seu pensamento. E essa é a ideia, esse é o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se identifiquem com o que a gente falou, com algumas coisas. Sempre fizemos que nós vimos aqui exatamente para dar nossa cara a tapa, mostrar um pouquinho do que nós já vivenciamos, que nós aprendemos com a vida, dando porrada bastante. E essa oportunidade que nós temos é a oportunidade que nós tivemos lá atrás, de absorver esse conhecimento, essas oportunidades com alguém, com algum lugar, e hoje nós temos praticamente uma obrigação de estar contribuindo. Se nós ganhamos gratuitamente, nós temos a obrigação de passar esse conteúdo gratuitamente para todo mundo ter a mesma oportunidade que nós tivemos, de um dia despertar para a vida. Tá? E com isso a gente encerra esse vídeo, pessoal. Wilson, tem alguma consideração final? Não, só queria falar rapidamente do limão. Pode falar. Porque antes eu quase era muito raro consumir o limão, né? Você acredita que hoje eu comecei a colocar um pouquinho, umas gotinhas do limão, né? No almoço, né? E o que sobra, para não sobrar metade, ficar guardando, eu espremo num outro copo e deixo para depois tomar, né? Com uma limonada. E o cravo no café, né? Você acredita, Rodrigo, que quando eu esqueço de colocar o limão ou o cravo no café, eu falo, tá diferente, tá ruim. Olha como é que é. Eu não pensei naquilo, eu senti. Né? Eu falei, tá diferente. A refeição aqui não tá legal. Ou o café não tá bacana. E eu tô sentindo, não tô pensando neles. Olha como é que já mudou o sentimento. Né? Daí eu falo, não, vou lá, pego, esqueci, foi do limão. Mas era isso. Então, agradecer a você, Rodrigo, pela mais essa nossa oportunidade, agradecer a espiritualidade que proporcionou isso. Espero que todos gostem, né, desse conteúdo. Não precisa necessariamente concordar, até pode discordar à vontade, né? Para isso tem, inclusive, os comentários aí, se alguém quiser fazer. E agradecer e dar uma boa noite para todos. E a você, Rodrigo. Namastê. Obrigado, pessoal. Com isso a gente encerra mais um vídeo do grupo O Despertar para a Vida. Fiquem com Deus. Até mais.